Então esse comunismo de guerra vai se estender ao longo dessa guerra civil, que vai até os primeiros anos da década de 20. Ao encerrar dessa guerra, a paz internamente acontece, a União Soviética é formada, nós temos o Partido Bolchevique, né, governando essa União Soviética e o Politburo, claro, né? Então esse grupinho que está acima do partido. Você tem os comissários do partido que recebem as ordens do Politburo e colocam em prática. Muito bom. Nesse momento há um problema, a economia continua deteriorada, evidentemente. A gente saiu da Primeira Guerra Mundial, entrou logo numa guerra civil e agora aí você chega em 1921 precisando, né, aquecer essa economia. É nesse momento que é criada a chamada NEP, a Nova Política Econômica. Mas o que é a NEP? A NEP, na verdade, é um momento em que o governo revolucionário permite algumas práticas capitalistas para aquecer a economia. Então, ou seja, você permite empresas privadas, de acordo com empresas privadas que vão entrar na Rússia, vão se estabelecer, vai se permitir lucro, vai se permitir a diferenciação salarial, mas tudo isso dentro de uma ótica de quê? De aquecer a economia. Aí você vai dizer assim, caramba, que absurdo, isso é contraditório. Não, isso não é contraditório, cuidado. É o que o Lenin dizia, ser necessário dar um passo atrás para dar 2 passos à frente. Lembre-se das palavras de Marx. Marx, em um momento, falou que o capitalismo ele não era bom em gerar riquezas. Não era isso. O Marx sempre falou que o capitalismo, a sua obra, o Capital, ele deixa isso muito claro. O capitalismo é excelente em gerar riquezas e vai gerar muita riqueza. O problema é que o capitalismo é um modelo concentrador de riquezas, onde a mais-valia retira a riqueza do trabalhador e concentra na mão da burguesia. A partir do momento que você tem um Estado que permite, diz aonde você quer, como a China hoje, a China é um governo socialista, mas que permite que empresas estrangeiras, né, privadas atuem em determinados setores que ele determina, e aquele dinheiro é usado como o governo acredita que seja melhor. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer? Eu preciso desse dinheiro. Então a NEP vamos permitir que essas empresas aconteçam, que haja essa produção de riquezas e a partir de então, graças ao crescimento da economia, o governo é capaz de estabelecer o socialismo real, o socialismo de fato. Então eu permito as práticas capitalistas, dou um passo atrás, para depois poder dar o quê? 2 passos à frente, que é o estabelecimento do socialismo efetivamente. Ok? Ótimo. A economia está se desenvolvendo, Lenin morre. A morte de Lenin, depois de uma série de derrames, né, até hoje a morte do Lenin é fruto de pesquisas, tá, do que efetivamente Lenin morreu. Alguns dizem que ele morreu de sífilis. Bom, a verdade é que o Lenin veio, né, numa saúde bastante perturbada, sofreu atentados, tomou 3 tiros, não morreu, mas a saúde foi sendo debilitada até que ele venha a falecer. E na morte de Lenin abre-se um vazio de poder. Abre-se a necessidade de um novo líder. E dentro do Partido Bolchevique vai haver um racha entre 2 grandes líderes. Quem são eles? Leon Trotsky e Joseph Stalin. É muito comum a gente dizer o seguinte, a diferença entre eles é que o Trotsky queria uma revolução permanente, enquanto o Stalin acreditava na ideia de revolução em um só país. Então o Stalin queria fortalecer a revolução dentro da União Soviética, enquanto o Trotsky acreditava na necessidade de levar o discurso de Marx adiante, proletariado de todo mundo univos, né, e acreditava que a revolução só seria vitoriosa na própria União Soviética se eles conseguissem conquistar, né, a revolução, levar a revolução para outros países. Até porque o Trotsky faz essa interpretação também, porque na Guerra Civil nós tivemos participação de alguns países, né, como Inglaterra, França, do lado dos russos brancos, numa clara tentativa de derrubar o governo revolucionário. Então, até como uma forma de evitar essa ameaça externa, Trotsky acreditava na necessidade de levar essa revolução. Mas uma coisa tem que ser dita, na verdade, o que venceu aqui, eu já sei, teacher, eu me lembro, quem venceu isso foi o Stalin, né? Não foi o Trotsky perdeu. A gente olha isso como se fosse uma coisa meramente por opção política. Então o Partido Bolchevique acreditou que a revolução num só país era o ideal. Não é tão simples assim. Isso é muito mais um jogo político interno. Eu me lembro quando o Lenin ainda estava vivo. Numa reunião ele resolveu criar um cargo. Olha aqui, vamos ver como é que é a coisa. Eu tenho um Partido Bolchevique, tá? Tá bom? Acima desse Partido Bolchevique eu tenho o chamado Politburo, aquele grupinho que eu falei para vocês. E eu tinha o Lenin, né? Eu tinha o Lenin, esse era o cabeça. O Lenin queria criar um cargo aqui no meio, que seria o secretário-geral do partido.
Um homem que pegaria tudo que foi decidido aqui e levaria para o partido. Daria as ordens, né? Faria as conexões com o comissariado. Quando ele criou esse cargo, ele queria que quem assumisse esse cargo fosse o Trotsky, que era um homem mais próximo dele, uma afinidade ideológica. O Stalin não era visto como um grande intelectual, não era um homem de grandes discursos, era um filho de lenhador, um revolucionário mesmo, um cara mais bruto, digamos. Lenin o admirava, achava que ele era um homem importante para a Revolução, um grande carregador de pianos, né? Mas não era um grande intelectual. O problema é que quando ele sugere que o Trotsky ocupe esse cargo de secretário-geral, o Trotsky diz, não, isso não é para mim. Ele chega a dizer o seguinte, coloque um burro qualquer nesse cargo, coloque o Stalin. Você vê claramente, inclusive, a divergência ideológica e o mal-estar entre esses dois. A verdade é que quando Stalin aceita o cargo e ocupa esse cargo aqui, ele vai gradativamente se transformando no quê? Na principal relação entre os cabeças da Revolução e o partido. Quando Lenin morre, quem é o homem dentro do partido bolchevique com maior representatividade? O Trotsky, o intelectualzinho que está ali para escrever e fazer discursos bonitos, ou Stalin, o homem mais próximo do povo, o homem mais próximo do comissariado? Por isso, Stalin assume o comando da União Soviética.